Olá para você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui, e neste vídeo eu falo do topo de linha que a ASUS lançou no Brasil em agosto de 2018, o Zenfone 5Z. O aparelho é bem parecido com o Zenfone 5, que também foi lançado em 2018. O design é o mesmo, as câmeras são as mesmas, a tela de 6,2 polegadas com Notch é a mesma, mas o 5Z tem um diferencial importante, o processador Snapdragon 845. Será que esse é mesmo o diferencial? E a bateria aguenta o tranco? O sempre polêmico Notch na tela atrapalha ou ajuda? As câmeras agradam? Eu usei o Zenfone 5Z por 2 semanas e conto as minhas impressões a partir de agora. Acompanhe. A sensação de já vi esse filme antes talvez vai ser a primeira coisa que você vai sentir ao pegar o Zenfone 5Z pela primeira vez. Afinal, o aparelho é muito parecido com o iPhone X, mas não demora pra gente esquecer disso e reparar em outros detalhes, como as linhas concêntricas que saem do leitor de digitais na traseira e criam um efeito visual bastante interessante. Essa traseira aqui é de vidro e você sabe que vidro geralmente causa a impressão de produto sofisticado. É o caso aqui, até porque o 5Z combina esse vidro com um corpo de metal, dando a impressão de produto bem acabado. O problema é que o vidro fica manchado facilmente de marcas de dedos e, bom, eu não testei a resistência, mas provavelmente ele não deve se entender muito bem com a gravidade. Acho que a menor das quedas aqui vai causar um estrago. A boa notícia é que o Zenfone 5Z é acompanhado de uma capinha transparente que não só protege o aparelho, como ajuda na pegada. É legal a ASUS ter incluído esse acessório. O que não é muito legal, pelo menos para alguns usuários, é a bandeja dos chips. Ela fica na lateral esquerda sozinha e traz espaço para 2 SIM cards ou um SIM card e um micro SD. Não dá para usar os 3 chips de uma vez só. De qualquer forma, as opções de armazenamento do Zenfone 5Z começam em 64 GB, então talvez o microSD não seja tão importante assim, talvez. O que a galera provavelmente vai achar mais importante aqui é que a ASUS manteve a tradicional conexão para fones de ouvido. Ela está lá, na parte inferior, ao lado da porta USB-C e do alto-falante externo. Agora, virando o smartphone, a gente vê uma tela de 6,2 polegadas com resolução de 2246 por 1080 pixels. Ela chama atenção por 2 detalhes: tem ótimo aproveitamento do espaço frontal, apesar de ter uma borda inferior mais generosa e meio que desproporcional, e vem com famigerado Notch. Quando me perguntam se eu gosto ou não dessa franja, digamos assim, eu respondo que fico em cima do muro. Não é o detalhe que eu faço questão de ter no celular, mas também não me incomoda. Nos primeiros dias você pode até estranhar um pouco, mas depois se acostuma e isso vira um tanto faz. Pelo menos comigo foi assim. Mas, se você não gosta do Notch, pode desativá-lo nas configurações do Zenfone 5Z, ou seja, você pode deixar os espaços ao lado do entalhe escuros, mas é uma desativação parcial, porque o sistema operacional ainda pode exibir horas e notificações ali. O que mais interessa é a qualidade da tela, certo? Olha, fazia tempo que eu não vi um painel IPS LCD tão agradável. Ele tem cores intensas, quase tão fortes quanto um AMOLED, o brilho máximo é bem presente, então você não vai ter problemas em enxergar o conteúdo da tela diante de luz solar, e há pouca perda de tonalidades na visualização sob ângulos variados. Nas gerações anteriores da linha Zenfone, o software era uma questão meio delicada, por assim dizer. Era relativamente fácil encontrar erros de ortografia ou tradução para o português e apps um tanto questionáveis. Felizmente, o Zenfone 5Z traz o Android 8.0 Oreo com uma interface bem mais cuidada e curiosamente parecida com a interface da linha Samsung Galaxy. Eu até encontrei alguns errinhos de português aqui, mas foram poucos e creio eu que eles serão corrigidos nas próximas atualizações. E a ASUS colocou vários aplicativos aqui, mas não tem antivírus duvidosos ou demos de jogos, por exemplo. Na verdade, a maior parte dos apps é útil, como o gerenciador de arquivos, o gravador de som e o Google Lens. Além disso, o software do 5Z tem umas funções bem legais. O Twin Apps, que você habilita nas configurações, permite que você use 2 contas do WhatsApp ou outro mensageiro no aparelho, e durante as ligações você tem a opção de gravá-las, só para dar alguns exemplos. A melhor parte é que essa interface, a ZenUI, é estável mesmo tendo uma quantidade considerável de recursos. Voltando para a traseira do Zenfone 5Z, a gente encontra 2 câmeras. A principal tem 12 megapixels, a secundária tem 8, mas se diferencia por possuir uma lente grande angular. Mas já eu falo dela, vamos primeiro conhecer a câmera principal. A ASUS diz que tem um sistema de inteligência artificial que analisa o modo de cena mais apropriado para cada situação, ou seja,
rola um ajuste automático aqui conforme as condições do ambiente para que a foto fique o mais interessante possível. Não é raro essas configurações automáticas exagerarem em algum ponto, deixando a foto mais saturada do que deveria, por exemplo. Mas não foi o caso aqui. A câmera principal do Zenfone 5Z gera imagens com cores vívidas, mas sem excessos, e quando as condições de luz ajudam, com baixos níveis de ruídos e de perda de definição. Nem o HDR, que costuma gerar mais saturação, é exagerado. Na verdade, esse modo é bastante equilibrado, viu? Ele consegue manter um alcance dinâmico decente, ou seja, detalhes ficam visíveis tanto em áreas claras quanto escuras das fotos, o que faz esse modo ser particularmente útil em dias nublados. De noite ou em lugares mais escuros, a situação fica um pouco complicada porque as fotos, apesar de não terem muito ruído, acabam perdendo mais definição. Não chega a ser um problema tão acentuado quanto no Zenfone 5, que tem o mesmo conjunto de câmeras, provavelmente porque o 5Z conta com um processador de imagem diferente. E aí vem a câmera secundária. Eu acho legal essa proposta de lente grande angular porque você pode experimentar ângulos diferentes ou fazer um monumento que é muito grande caber inteiro na foto, por exemplo. O problema é que essa câmera gera muito mais ruído e perda de definição do que a câmera principal, mesmo em ambientes com muita luz. Fora que as cores podem não ter tonalidades fortes, mesmo com o HDR ativado. Outra desvantagem é que problemas de aberração cromática não são incomuns com essa câmera. Apesar disso, a câmera secundária continua sendo útil, você só precisa saber que ela é bem mais limitada que a câmera principal. Na frente, a gente encontra uma câmera de 8 megapixels que faz selfies decentes, com boa coloração, bastante nitidez e pouco ruído, quando as condições de luz ajudam, é claro. E ela tem um modo retrato que gera aquele efeito de fundo desfocado. Só que como o desfoque é feito por software, pode haver falhas, o que te obriga a tentar 2, 3 ou 4 vezes para a selfie sair do jeito que você quer. Ainda falando da câmera frontal, o Zenfone 5Z suporta desbloqueio por reconhecimento facial. Funciona bem, mesmo em lugares com luz reduzida, e o desbloqueio é rápido, quase tão rápido quanto o desbloqueio via impressão digital. Quanto ao desempenho, eu preciso deixar claro que eu testei a versão do Zenfone 5Z que traz 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas a ASUS também oferece uma versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e outra com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Todas contam com processador Snapdragon 845. E sabe o que isso significa? Que o smartphone tem desempenho de sobra. Todos os aplicativos que eu testei rodaram numa boa, sem travamentos, sem fechamentos inesperados e sem lentidão para abrir. Isso também quer dizer que jogos pesados vão rodar com fluidez. Como faço sempre, eu testei Unkilled e Real Racing 3, e não notei queda significativa na taxa de frames por segundo, mesmo nas configurações gráficas no máximo. O Snapdragon 845 é mesmo um chip notável, inclusive no consumo de energia. Mesmo nos aplicativos pesados, a bateria não foi drenada. Ela tem 3.300 mAh e no dia de testes rodei 3 horas de vídeo com tela no brilho máximo, joguei Unkilled e Real Racing 3 por quase 1 hora, usei redes sociais e Chrome durante 1h30, ouvi Spotify por 1 hora e fiz uma chamada de 10 minutos. Isso no decorrer de um dia. Eu comecei pela manhã com 100% de bateria e por volta das 10 da noite ainda havia 40% de carga. Nada mal. O tempo de recarga de 13 para 100% com carregador rápido que acompanha o 5Z foi de 1 hora e 15 minutos. E eu gosto de aproveitar os testes de bateria para avaliar junto o áudio externo. O alto-falante fica na parte superior do aparelho, como eu já disse, e tem volume máximo alto e som claro, só que no máximo o áudio pode ficar excessivamente estridente. Tirando esse detalhe, é uma saída de áudio bem decente. No resumo da ópera, o Zenfone 5Z aparece fácil como o melhor smartphone já feito pela ASUS até agora. Comparando com o Galaxy S9, que provavelmente é o maior rival do 5Z no Brasil atualmente, o celular da Samsung ganha na qualidade da câmera e na qualidade da tela, mas com diferenças que não são tão grandes assim. Levemos em conta também que o topo de linha da ASUS faz bonito no desempenho, tem bateria com autonomia decente, possui uma tela surpreendentemente boa para um painel LCD, goste você do Note ou não tem mais o software como um ponto fraco e vem com acabamento caprichado. Nesse quesito, só ficou faltando proteção contra a água. E é importante ressaltar que a ASUS adotou uma política de preços bastante agressiva. O Zenfone 5Z mais barato, de 4 GB de RAM, foi lançado no Brasil por R$ 2.499. Quando esse review foi publicado, ele já estava com preço oficial mais alto, a partir de R$ 2.899, mas isso sem considerar os descontos para pagamento à vista ou as promoções do varejo. Ou seja, para um topo de linha, o Zenfone 5Z continua tendo uma relação custo-benefício bastante atraente. Então, para quem quer um aparelho poderoso, mas sem gastar muito, ele é realmente uma boa opção.
Agora, queira você o Zenfone 5Z ou outro modelo, tem uma forma mais barata de comprar o seu smartphone, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você curtiu, dê um joinha para ajudar na divulgação e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Tá sempre rolando vídeo novo por aqui. Para saber mais sobre o Zenfone 5Z é só acessar o review completo no Tecnoblog. É isso, eu fico por aqui, até a próxima!